Capítulo 2. Entropia e caos. Entropia. Uma das leis físicas mais conhecidas, a segunda lei da termodinâmica, é diretamente responsável por gerar o caos encontrado no universo, ao criar o fenômeno da entropia. Sua primeira lei, da conservação de energia, nos diz que a energia existente no universo não pode ser criada, somente transformada. E sua segunda lei, relativa à transformação da energia, diz que a conversão da energia nunca é total, sempre havendo redirecionamento de uma parte da energia para outro fim, tipicamente em forma de calor. Entropia é o nível de desordem dentro de um sistema, resultante da perca de energia necessária para realizar-se um determinado trabalho, energia esta que se dissipa em seu interior ao ser utilizada, convertida. Sendo assim, o trabalho é gerador da entropia, sempre que ocorre conversão de energia. A perca da energia necessária para gerar trabalho em um sistema, ocasionada pela sua entropia crescente, leva a uma desordem em relação ao estado inicialmente desejado de ordenação das suas partes, que é o que podemos chamar de caos. Esta desordem implica no aumento das possibilidades, microestados, possíveis para a ordenação das partes constituintes do sistema, em relação à ordem que se deseja, tendo em vista que o trabalho ou movimento necessário para manter tal estrutura deixa de existir ou torna-se insuficiente para o fim desejado. Com isto, as restrições de ordem impostas ao sistema deixam de existir, aumentando as possibilidades de ordenamento, indeterminação ou desconhecimento da ordem, levando à aleatoriedade ou desordem. Somente com a manutenção constante da quantidade de energia momentânea necessária, dado seu estado de complexidade atual, é que se pode ser mantida a ordenação do sistema, de forma a funcionar como teorizado ou pretendido. A conversão de energia torna o sistema mais e mais complexo ao gerar trabalho, este que sempre que gerado produz novos dados a serem fisicamente mantidos e processados, por isto a energia sempre tendendo a se espalhar, dissipar pelo sistema, para ter que manter e processar cada vez mais dados, o que exige por sua vez uma quantidade maior ainda de energia para que funcione, além de tornar mais difícil determinar a ordem desejada devido à ausência das informações necessárias para tal, pois, ao perder informação em meio ao caos gerado pelo aumento substancial e constante da quantidade de dados dentro do sistema, o subsistema de feedback passa a exigir maior capacidade de processamento dos dados para que possa organizá-los, o que por sua vez exige ainda mais energia para o sistema funcionar como desejado, gerando ainda mais complexidade. Tal mecanismo de retroalimentação entre o aumento da quantidade de dados a serem processados e a quantidade de energia a ser utilizada para isto, faz com que um alimente o outro, num ritmo crescente, aumentando exponencialmente a complexidade de todo o sistema. Resumidamente, podemos abstrair disto que entropia igual trabalho, novos dados, mais perca de energia. O dado aqui referido, criado a partir da geração de trabalho, pode ser tangível ou intangível. Por exemplo, uma nova molécula, um novo produto, um novo banho quente etc., são todos novos dados físicos dentro da realidade material. Bits em computadores, letras em livros, memórias em cérebros são todos dados virtuais, não físicos, dentro da realidade, mas que em última instância sempre dependerão de um aparato físico para serem armazenados e posteriormente processados. O dado, seja ele tangível ou intangível, sempre irá interagir com outros dados já pré-existentes dentro do sistema em que existe, no momento em que é criado pelo fenômeno da geração de trabalho, conversão energética, estabelecendo mais e mais interligações em ritmo crescente. Esta desordem caótica, ou seja, a sua impossibilidade de previsão, dada a impossibilidade de ordenamento é a medida da entropia dentro de um sistema, sendo que quanto maior a capacidade de se prever e se ordenar o sistema, menor será a entropia e vice-versa. Outra forma de se verificar a entropia de um sistema é medindo-se o nível de perca de informação em seu interior. Uma forma eficiente de medir esta perca de informação dentro do sistema social também ajudaria enormemente a refinar a precisão do nível de entropia sistêmica em um determinado momento do tempo. Temos que observar que ordem e desordem dentro de um sistema são coisas relativas, não havendo um nível de ordem ou desordem universais a serem alcançados.
O nível de ordenamento do sistema sempre será relativo àquela ordem pretendida inicialmente ou espontaneamente determinada sem a ação humana. O que é ordem para um sistema pode ser caos para outro e vice-versa, dependendo do fim sistêmico específico estabelecido. Teoria do caos. Podemos considerar que os sistemas complexos conhecidos são a parte da realidade que conseguimos compreender e sobre as quais podemos estabelecer relações de causa e efeito. O caos não passaria, então, de nossa ignorância em relação à enorme quantidade de elementos, dados e relações existentes no universo. Quando passamos a conseguir dar forma a uma parte desse caos universal, identificando algum tipo de ordem, é que nos saltam aos olhos os sistemas complexos. Apesar dos insights iniciais na primeira metade do século XX, a teoria do caos tornou-se formalizada como tal somente após a metade do século, quando ficou evidente para alguns cientistas que a teoria linear, a teoria sistêmica vigente na época, simplesmente não conseguia explicar toda a realidade observada. O principal catalisador para o desenvolvimento da teoria do caos foi o computador eletrônico. Grande parte da matemática da teoria do caos envolve repetidas iterações de fórmulas matemáticas simples, o que seria impraticável fazer à mão. Os computadores eletrônicos tornaram práticos esses cálculos repetidos, enquanto figuras e imagens possibilitaram a visualização desses sistemas. A teoria da complexidade está enraizada na teoria do caos, que, por sua vez, tem suas origens há mais de um século na obra do matemático francês Henri Poincaré. O caos às vezes é visto como uma informação extremamente complicada de ser inferida, e não como uma falta de ordem a priori, pois, como já comentado anteriormente, a ordem ou desordem é relativa, não universalmente determinada. Os sistemas caóticos permanecem determinísticos, embora seu comportamento em longo prazo possa ser difícil de prever com precisão. Com o perfeito conhecimento das condições iniciais e das equações relevantes que descrevem o comportamento do sistema caótico, pode-se teoricamente fazer previsões perfeitamente precisas sobre o futuro do sistema, embora na prática isso seja até o momento considerado impossível com exatidão arbitrária, devido a uma gigantesca complexidade inacessível ao cérebro humano. O surgimento da teoria da complexidade mostra um domínio entre ordem determinista e aleatoriedade que é complexa. Isto é referido como a borda do caos. Quando se analisa sistemas complexos, a sensibilidade às condições iniciais, por exemplo, não é uma questão tão importante quanto na teoria do caos, na qual ela prevalece. Como afirma Collander, o estudo da complexidade é o oposto do estudo do caos. Complexidade sobre como um grande número de conjuntos de relacionamentos extremamente complicados e dinâmicos podem gerar alguns padrões comportamentais simples, enquanto o comportamento caótico, no sentido de caos determinístico, é o resultado de um número relativamente pequeno de interações não lineares. A teoria dos sistemas complexos estuda exatamente o contrário disto, ou seja, como os sistemas complexos conseguem manter padrões mesmo dentro de uma realidade interna e externa caótica. Sistemas caóticos não dependem de sua história como os complexos. O comportamento caótico empurra um sistema em equilíbrio para uma ordem caótica. Por outro lado, sistemas complexos evoluem longe do equilíbrio no limite do caos. Eles evoluem em um estado crítico construído por uma história de eventos irreversíveis e inesperados, que o físico Murray Gell-Mann chamou de um acúmulo de acidentes congelados. Em certo sentido, sistemas caóticos podem ser considerados como um subconjunto de sistemas complexos, distinguidos precisamente por essa ausência de dependência histórica. Muitos sistemas complexos reais são, na prática e em períodos de tempo longos, mais finitos, robustos. No entanto, eles possuem o potencial para uma mudança qualitativa radical, mantendo a integridade sistêmica. A metamorfose serve talvez como mais que uma metáfora para tais transformações. A teoria do caos é também um ramo da matemática, que se concentra no comportamento de sistemas dinâmicos altamente sensíveis às condições iniciais. Caos é uma teoria interdisciplinar afirmando que dentro da aparente aleatoriedade de sistemas complexos caóticos, há padrões subjacentes, ciclos de realimentação constantes, repetição, autossimilaridade, fractais,
auto-organização e confiança na programação no ponto inicial conhecido como a sensível dependência das condições iniciais, efeito borboleta. O efeito borboleta descreve como uma pequena mudança em um estado de um sistema não linear determinístico pode resultar em grandes diferenças em um estado posterior, por exemplo, uma borboleta batendo suas asas na China podendo causar um furacão no Texas. Pequenas diferenças nas condições iniciais, como aquelas devidas a erros de arredondamento no cálculo numérico, produzem resultados amplamente divergentes para tais sistemas dinâmicos, tornando a previsão de longo prazo de seu comportamento impossível em geral. Isso acontece mesmo que esses sistemas sejam determinísticos, o que significa que seu comportamento futuro é totalmente determinado por suas condições iniciais, sem elementos aleatórios envolvidos. Em outras palavras, a natureza determinista desses sistemas não os torna previsíveis. Esse comportamento é conhecido como caos determinista, ou simplesmente caos. O comportamento caótico existe em muitos sistemas naturais, como o clima. Também ocorre espontaneamente em alguns sistemas com componentes artificiais, como o tráfego rodoviário. Esse comportamento pode ser estudado através da análise de um modelo matemático caótico, ou através de técnicas analíticas como gráficos de recorrência e mapas de Poincaré. A teoria do caos tem aplicações em várias disciplinas, incluindo meteorologia, antropologia, sociologia, física, ciência ambiental, ciência da computação, engenharia, economia, biologia, ecologia e filosofia. A teoria formou a base para campos de estudo como o de sistemas dinâmicos complexos, borda da teoria do caos e processos de automontagem. A teoria do caos diz respeito a sistemas determinísticos, cujo comportamento pode, em princípio, ser previsto. Os sistemas caóticos são previsíveis por um tempo e depois novamente tornam-se aleatórios. A quantidade de tempo que o comportamento de um sistema caótico pode ser efetivamente previsto depende de três coisas: quanta incerteza pode ser tolerada na previsão, com que precisão seu estado atual pode ser medido, e uma escala de tempo dependendo da dinâmica do sistema, chamado tempo de Lyapunov. Em sistemas caóticos, a incerteza em uma previsão aumenta exponencialmente com o tempo decorrido. Assim, matematicamente, dobrar o tempo de previsão mais do que quadradiza a incerteza proporcional na previsão. Isso significa que, na prática, uma previsão significativa não pode ser feita em um intervalo de mais de 2 ou 3 vezes o tempo de Lyapunov. Quando previsões significativas não podem ser feitas, o sistema parece aleatório. Eficiência física máxima. A ineficiência na utilização de energia, sua conversão para gerar trabalho, contribui bastante para o desordenamento e, portanto, para a geração de caos, dentro de um determinado sistema. Podemos considerar que um sistema maximamente eficiente é aquele que consegue atingir seus objetivos gastando o mínimo de energia possível para manter o seu ordenamento. Resumidamente, trata-se de um sistema que dê o menor número de passos possíveis para alcançar suas metas sistêmicas. Isto se dá porque, como já vimos, quanto mais energia é transformada, mais trabalho se cria e mais dados passam a existir e interagir entre si, aumentando ainda mais a complexidade, a desordem e imprevisibilidade. Exatamente por isto o ideal é utilizar-se a quantidade mínima necessária de trabalho para se atingir os objetivos sistêmicos pretendidos, levando assim a uma complexidade mínima necessária para o funcionamento total do sistema, tornando-se, assim, o mais fácil possível de ser ordenada e prevista. O próprio processo do sistema de se tornar mais e mais eficiente também produz aumento da complexidade, portanto, mais caos. Porém, de forma muito menor do que na ausência de eficiência ou de uma fonte externa de energia e matéria constante e abundante. Porém, a eficiência máxima somente seria alcançada se fosse possível reaproveitar toda a energia para se realizar um determinado trabalho necessário, no momento em que é convertida, porém isto viola frontalmente a segunda lei da termodinâmica. A menos que um novo modelo físico neste aspecto seja criado, modificando a validade desta lei, jamais poderemos realizar isto na prática. Exatamente por esta razão é que a perfeição é impossível de se obter dentro da realidade conhecida, assim como não são possíveis motos perpétuos. Além disso,
Provavelmente, o caos gerado pela eficiência absoluta, tamanho o nível de complexidade e informação exigidas para consegui-lo, tornaria o sistema tão desordenado que não haveria forma de ser processado ou entendido. Por isto, a perfeição só é possível no mundo dos deuses, pois no mundo físico ela não é factível. O que podemos fazer e nos conformar é tentarmos combater a ineficiência relativa, dentro do que conhecemos, além de mantermos um fornecimento constante de energia e matéria o mais abundante possível, o que também se relaciona com o nível de eficiência existente. Eficiência total foge da lógica científica conhecida. Mas, ainda assim, eventualmente, poderíamos chegar a um nível de eficiência tão alto, em que, teoricamente, faríamos quase tudo com quase nada, efemerização, freando a entropia da sociedade. Como já visto, sistemas sempre conviverão com a existência da entropia, que é a tendência ao caos ou à desordem do sistema em relação ao desejado ou ao inicialmente existente. Com a economia e a sociedade, por se tratarem também de sistemas complexos, não é diferente. Portanto, para se manter um sistema sustentável e estável a longo prazo, o objetivo deve ser o de sempre minimizar a entropia existente em seu interior e, em segundo plano, preparar-se para identificar o momento de virada estrutural do sistema, que é quando o sistema inevitavelmente se adapta estruturalmente, entrando em uma nova fase sistêmica adaptada, ou entra em estado entrópico crítico e deixa de existir, extinguindo-se. A conversão de energia, o trabalho e a entropia, relacionados pela segunda lei da termodinâmica, são os elementos fundamentais para se entender o funcionamento da realidade de um ponto de vista sistêmico. Tratam-se dos responsáveis principais pela existência da dinâmica do mundo real, ou seja, do próprio mundo material. Estes são os processos fundamentais pelos quais toda a informação tangível e intangível é criada dentro do sistema, bem como o motivo pelo qual a complexidade existe. Conjuntamente produzem o próprio caos no universo, ao nos enterrar em uma avalanche de dados, que acaba por produzir a interação de padrões complexos dentro da realidade. A teoria dos sistemas complexos trata justamente de transformar estes dados, gerados em quantidades gigantescas, em informações úteis para o próprio sistema. O processo de criação de entropia inicia-se no momento em que a energia é utilizada, convertida em outro tipo de energia, levando à realização de trabalho. Esta conversão da energia obrigatoriamente sempre conduz a uma perca de energia dentro do sistema, pois conforme já visto, a segunda lei da termodinâmica afirma que é impossível aproveitar toda a energia para a realização de trabalho, uma parte dela sempre será perdida para o ambiente. Além desta perca energética obrigatória, que deve ser constantemente reposta para o funcionamento normal do sistema, o trabalho realizado na conversão da energia também leva à criação de novos elementos dentro do próprio sistema. Estes novos elementos, sejam reais ou virtuais, são novos dados dentro da realidade social, interagindo no sistema desde o momento em que são criados. Esses novos dados a serem mantidos e processados pelas estruturas inteligentes organizadoras do sistema social, no caso, o próprio ser humano e suas ferramentas criadas por ele, é que protagonizam a inserção de mais inter-relações e maior complexidade ao sistema, acabando por aumentar a dificuldade de sua organização e informações aproveitáveis por parte destas estruturas, devido à sua quantidade sempre crescente, levando a uma maior imprevisibilidade, caos, ou seja, a um aumento constante da desorganização interna do próprio sistema. Diante desta contínua acumulação de novos dados e tendência à desorganização, para se manter estável o sistema deve se adaptar constantemente para processar o nível de caos e, portanto, de imprevisibilidade gerada, resultante da desorganização da informação. Esta que se encontra perdida em meio a quantidades enormes de dados gerados pelo processo natural de crescente e irreversível entropia dentro do sistema, o que também resulta sempre numa maior exigência energética. Uma eventual impossibilidade de adaptação da estrutura interna do sistema para manter e processar um determinado nível crítico de dados, ou elementos da realidade, levará o sistema ao caos absoluto e ao seu colapso. Porém, a adaptação levará o sistema sempre a um novo nível de funcionamento mais estável e de maior eficiência relativa. Por exemplo, ao engenheiro gastar energia química
elétrica, hidráulica, etc., para realizar trabalho e, por exemplo, projetar um carro e, ao operário da fábrica também gastar quantidade enormes de energia para construir o que foi projetado, se produzem novos elementos dentro da realidade, dentre eles o principal, que é o próprio carro, que serão novos dados dentro da realidade a se relacionarem com outros elementos já existentes dentro do sistema, interferindo em seu funcionamento, e a serem processados pelo modelo socioeconômico adotado. Exemplificando, ao motor do carro construído transformar energia química em energia térmica, um novo elemento é inserido no sistema, o CO2, que passará a interferir no sistema indo para a atmosfera e agindo no efeito estufa. O próprio carro como um todo será um novo elemento dentro do trânsito da cidade, que influenciará diretamente na locomoção e transporte, ajudando a criar novos engarrafamentos ou tornando mais eficiente o transporte de pessoas e objetos. Desta forma, a realização de trabalho sempre levará ao aumento de elementos interagindo entre si, que, desta forma, aumentarão progressivamente a complexidade do sistema em que existem. Para tentarmos amenizar os efeitos entrópicos, faz-se necessário olharmos atentamente para os sistemas complexos adaptativos existentes mais eficientes nesta tarefa, que são encontrados no reino da biologia, esmiuçando suas estratégias naturais para lidarem com este problema e adaptá-las ao funcionamento dos sistemas sociais humanos. Os sistemas aos quais me refiro tratam-se dos seres vivos, que, extremamente eficientes nesta tarefa, conseguem frear a entropia causada pelo aumento da perca de energia. Mas como conseguem isto? A resposta em serem sistemas abertos, ou seja, possuírem fontes de energia e matéria externas a eles, como a luz do sol e nutrientes do solo, das plantas e dos animais. E não somente um fornecimento constante de energia e matéria abundante é necessário, mas também é importante a sua distribuição dentro do sistema da forma mais eficiente possível, para que o gasto de energia seja mínimo, ajudando que seja mínimo também seu nível de entropia geral. A capacidade de seus subsistemas de feedback sensorial de refazer continuamente previsões em curto espaço de tempo e de se adaptar de forma rápida aos novos cenários surgidos, sempre tendendo ao reequilíbrio homeostático, também é outra característica essencial dos organismos vivos que deve ser verificada de perto e copiada em nossos sistemas sociais. Porém, esta capacidade dos organismos vivos de contínua e rápida adaptação a novos estímulos e situações ambientais, poderá ser replicada dentro da sociedade humana? Ao menos de forma minimamente eficiente para os fins aqui propostos? A moral, a ética, os costumes e as construções mentais coletivas, como o Estado, a Igreja ou uma pessoa jurídica, até agora tenderam sempre a mudar lentamente seus formatos e conteúdos, com o passar de várias gerações, o que pode pôr em xeque a possibilidade real de uma adaptabilidade sistêmica social rápida e eficiente funcionar na prática. Uma eventual solução, caso isto não se dê apenas pela educação e conscientização e pelas mudanças materiais da sociedade, seja a utilização de alterações genéticas no organismo humano ou implantes cibernéticos que tornem possível o cérebro humano lidar com mudanças sociais em relativo curto prazo, necessárias para a adaptação do sistema social humano, poderiam ser uma saída. O que tem barrado uma evolução radical na sociedade e na economia, como a descrita nesta obra, não é a impossibilidade técnica de fazê-la, já que o conhecimento e a tecnologia para tal já existem há algum tempo, mas sim nossas estruturas sociais e seus valores predominantes que tendem a mudar de forma muito lenta ou mesmo nunca mudarem. A religião também possui papel fundamental na concepção de mundo e nas práticas adotadas em sociedade. Tem sido um dos principais aglutinadores nos diversos esforços dentro das sociedades humanas em toda a história conhecida. Deixando claro que a religião dominante atualmente não é o cristianismo ou o islamismo, como muitos poderiam pensar, mas sim o humanismo. O humanismo conseguiu matar Deus, parafraseando Nietzsche, no sentido de que o centro social deixou de ser Deus, ou seres poderosos externos, passando a ser o próprio ser humano. Esta religião conseguiu estabelecer construções mentais, tais como direitos humanos, propriedade, liberdade e individualidade, seguidas como princípios básicos por bilhões de pessoas pelo mundo todo atualmente, ajudando a moldar profundamente a sociedade de todo o globo. Tendo-se isto em mente,
uma nova religião possa construir uma visão social que nos leve a nos adaptarmos a esta nova sociedade, com novas formas de moral e ética necessárias para que isto ocorra. Uma nova religião que tem surgido aos poucos nesta nova era e que, talvez, futuramente torne-se dominante, se conseguir se manter, substituindo então o atual dominante, humanismo, tem sido chamada de dataísmo. Esta nova religião poderia ser, então, a nova impulsionadora destes novos valores necessários para uma nova sociedade como aqui proposta. Dataísmo. Dataísmo é um termo que tem sido usado para descrever a mentalidade ou filosofia criada pelo significado emergente do Big Data, em conjunto com a inteligência artificial utilizada para processá-la. Mais recentemente o termo foi expandido para descrever uma ideologia emergente ou mesmo uma nova forma de religião, na qual o fluxo de informação é o valor supremo. Com o dataísmo, o centro da vida humana novamente passa a ser externo, deixando de ser o próprio ser humano, mas não voltando a ser um Deus metafísico ou sobrenatural, mas sim montanhas de dados escrutinados por inteligência artificial. Em um mundo de complexidade crescente, confiar em dados pode reduzir os preconceitos cognitivos e iluminar padrões de comportamento que ainda não notamos. Em seu livro de 2016, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, Yuval Noah Harari argumenta que todas as estruturas políticas ou sociais concorrentes podem ser vistas como sistemas de processamento de dados. O dataísmo declara que o universo consiste em fluxos de dados e que o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao processamento de dados e que podemos interpretar toda a espécie humana como um único sistema de processamento de dados, com humanos individuais servindo como seus chips. De acordo com Harari, um dadaísta deve querer maximizar o fluxo de dados conectando-se mais e mais. Harari prevê que a conclusão lógica desse processo é que, eventualmente, os humanos darão aos algoritmos a autoridade para tomar as decisões mais importantes de suas vidas, como com quem se casar e qual carreira seguir na vida. O dataísmo não representa o fim da ideologia do humanismo liberal, porque os humanos serão simultaneamente capazes de acreditar em sua própria importância e na dos dados, assim como o humanismo não eliminou totalmente conceitos de outras religiões pré-existentes, anteriormente dominantes, mas sim os assimilaram em grande parte. Esta é na verdade uma grande característica de qualquer religião, ou seja, sempre se utiliza de métodos e conceitos de religiões anteriores, processo este conhecido como sincretismo religioso. O dataísmo implica que todos os dados são públicos, mesmo os dados pessoais, para fazer o sistema funcionar como um todo, fator que já apresenta resistência nos dias de hoje. Porém, em uma sociedade materialmente modificada, com maior transparência, onde dados pessoais acumulados não signifiquem necessariamente poderio passível de ser utilizado contra a individualidade e contra a sociedade, isto pode ser possível, onde pessoas possam compartilhar seus dados pessoais sem terem que temer outras pessoas ou o Estado, por fazer isto. O escândalo de dados do Facebook, Cambridge Analytica, mostrou como os líderes políticos manipulavam os dados dos usuários do Facebook para construir perfis psicológicos específicos que passaram a manipular a rede. Uma equipe de analistas de dados reproduziu a tecnologia de inteligência artificial desenvolvida pela Cambridge Analytica em torno dos dados do Facebook e foi capaz de definir as seguintes regras. 10 curtidas permitem que uma máquina conheça uma pessoa como um colega de trabalho, 70 curtidas como um amigo faria, 150 curtidas como um pai faria, 300 curtidas como um amante faria e, além disso, pode ser possível conhecer pessoas melhor do que elas próprias se conhecem. Este tipo de método poderia muito bem ser utilizado para a melhoria da vida da população, com utilização na alocação muito mais eficiente dos recursos que dispomos. Num mundo onde conchavos políticos não façam mais sentido e o roubo seja obsoleto para se possuir mais dinheiro ou poder, não haveria por que se temer o uso político na manipulação das populações ou o roubo de informações pessoais por parte de outras pessoas, ou grupos de pessoas, com intenções inescrupulosas. Informação. Como já visto, a entropia caracteriza-se também pela perca de informação ou pela incapacidade dela fluir pelo sistema. A cibernética, um ramo da teoria dos sistemas complexos, é onde melhor se percebe este fato.
Um dos pais da cibernética, Norbert Wiener, associou entropia ao processo de comunicação e informação, afirmando que nos processos onde há perca de informação, há uma situação análoga aos processos que ganham entropia. Ao longo de sua vida, um sistema tende sempre a aumentar sua interconectividade e a quantidade de informação circulante, levando inevitavelmente ao aumento contínuo da sua complexidade, o que exige uma estrutura adequada para digerir tal complexidade para que não se torne totalmente imprevisível ou caótica. A perca de informação dentro do sistema se dá ao ele ser incapaz de processar e distribuir eficientemente toda a quantidade de dados criados onde são necessários, tornando impossível gerar informação válida de modo a se manter em funcionamento ordenado e previsível, o que podemos resumir em incapacidade adaptativa do sistema. Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação, quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema que a recebe. Quando a informação é repassada, torna-se então uma mensagem, que poderá ser recebida para novo processamento ou armazenamento. Os dados, as menores partes constituintes da informação, que são produzidos toda vez que se converte energia, possuem a tendência inerente de se acumularem, produzindo mudanças nos sistemas à medida que são repassados, recebidos e armazenados como informação dentro dele. Tais mudanças potencializam mais o seu acúmulo, produzindo ainda mais informações, mensagens e mudanças na realidade, num ciclo constante de retroalimentação. Os dados, e portanto, as informações, podem ser gerados e armazenados naturalmente em vários formatos e de diferentes maneiras. Sistemas inanimados como, por exemplo, átomos ou as camadas de terra que contam a história geológica do planeta também armazenam dados que podem ser convertidos em informações úteis. Já os seres vivos possuem uma capacidade particular de processar e armazenar a informação, seja no seu DNA ou em suas estruturas neurais. Justamente através da acumulação lenta de modificações nas informações codificadas no DNA, a evolução das espécies ocorre. Uma destas espécies, o ser humano, possui talento especial no processamento e acúmulo de informações, por meio de estruturas neurais poderosas e de suas tecnologias. De sistemas inanimados a sistemas biológicos e sociais, todos são em essência algoritmos processadores e produtores de dados. O que muda de um para outro é o padrão e a capacidade de processamento e produção destes dados, que são convertidos em informação por eles. Humanos primitivos usavam apenas seus cérebros como processadores e recipientes de informações, além da oralidade e desenhos rudimentares como formas básicas de repassá-las. A acumulação de informação pelos seres humanos, até então, era muito lenta, mas com o tempo acabou por produzir mudanças, o que levou, entre outras coisas, à criação da escrita, que possibilitou o conhecimento acumular-se e difundir-se com muito mais rapidez e em maior quantidade ainda. Mas tudo ficou rápido de verdade quando este grande acúmulo de informação humana levou à criação da ciência e de tecnologias modernas. A partir daí houve uma explosão na produção e repasse de informação, o que levou a uma consequente avalanche de mudanças na civilização humana e no próprio ambiente natural. Este crescimento abrupto da informação e, consequentemente, da tecnologia, nos levou a algumas revoluções que marcaram profundas mudanças na humanidade, como a Revolução Industrial e a Revolução da Microeletrônica, sendo que esta última nos catapultou diretamente para o que chamamos atualmente de Era da Informação ou Sociedade da Informação, onde o acúmulo e o fluxo de informações entraram num ritmo frenético, impulsionados principalmente pelas novas tecnologias de comunicação, produzindo mudanças sociais cada vez mais rápidas e poderosas. Raymond Kurzweil, em sua Teoria das Mudanças Aceleradas, fala sobre como o acúmulo de conhecimento proporcionado pelas tecnologias tende a ser usado para criar novas tecnologias melhores, que produzem mais conhecimento que, por sua vez, criam novas tecnologias sucessivamente, num ritmo exponencial, culminando futuramente no que ele chama de singularidade tecnológica. Este atual estágio que experimentamos de grande acumulação de informações e rápidas mudanças causadas por elas, materializadas por meio de tecnologias cada vez mais sofisticadas, pode ter vários desfechos, bons ou ruins. Podemos ser engolidos por tais mudanças,
por não conseguirmos nos adaptar a elas em tempo hábil, também podemos evoluir para um novo paradigma civilizacional jamais imaginado em outras épocas, iniciando uma sociedade global pós-escassez, com gigantesca qualidade de vida, sustentabilidade social e ecológica. A natureza, da qual somos parte constituintes inseparáveis, nos trouxe até aqui, com seu mecanismo natural de acúmulo de dados e evolução da informação, desde as informações contidas nos átomos, passando pelas contidas no código genético, até as processadas e armazenadas por nossos potentes cérebros e pelas tecnologias originadas deles, como uma continuação da própria natureza. Se não nos adaptarmos e colapsarmos, grande parte da informação irá desaparecer, talvez até a informação do código genético humano suma, nos extinguindo definitivamente. Temos também a chance de alcançarmos um novo paradigma civilizacional e passarmos pela problemática transição ou adaptação, transcendendo para um tipo de civilização muito mais avançada, dando continuidade a este processo como vetores da evolução natural da informação. Ao contrário da energia, a informação pode ser criada em quantidades crescentes, ocorrendo toda vez que a energia é direcionada para gerar algum trabalho, ou seja, quando passa de um estado a outro. Por exemplo, quando queimamos energia para nos movimentar, vários dados passam a ser gerados e passíveis de coleta e análise, como velocidade, nível de calorias sendo gastas na movimentação muscular, quantidade de suor produzido, etc. Quando estamos trabalhando, também gastamos energia para criar e construir coisas, que são inúmeras novas informações dentro do sistema da realidade social. Assim, o próprio processo de gerar entropia acaba por gerar mais e mais dados antes inexistentes, que podem ser acumulados e transformados em informações e mensagens dentro do sistema. À medida que novos elementos tangíveis e intangíveis se acumulam em quantidades críticas, acabam por promover mudanças estruturais no próprio sistema, mudando seu funcionamento e aumentando sua complexidade, bem como havendo uma quantidade maior ainda de dados sendo criados, que podem ser entendidos e dispostos de modo organizado pelo sistema. São mudanças quantitativas, acúmulo de dados e informação no sistema, levando a mudanças qualitativas, mudança estrutural do sistema e de seu funcionamento geral. Neste ponto, levando-se tudo isto em conta, o que se pode concluir é que a desaceleração da entropia nos seres vivos, ou seja, a manutenção da homeostase dos seus sistemas é o resultado do acesso constante à energia e matéria, garantidos em quantidades necessárias dado o seu nível de complexidade momentânea, associado à informação correndo livremente em seu interior. Sendo estas duas condições ordenadas e mantidas por estruturas com a capacidade de processar informações e gerar ações, sendo que, quanto mais eficiente forem estas estruturas na utilização de energia e na circulação da informação, maior será a capacidade do sistema de domar a entropia e, assim, de permanecer estável a longo prazo. A busca desta eficiência dentro do sistema se resume à diminuição ao máximo possível da criação de novos dados tangíveis e intangíveis necessários para alcançarmos os objetivos pretendidos, e, portanto, menos complexidade a ser processada, sempre tentando-se atingir os objetivos desejados de sustentabilidade e adaptabilidade com a menor quantidade possível de passos, ou seja, de inter-relações e mensagens necessárias para estes fins. Podemos entender estas formas de auto-organização da matéria, do nível mais básico ao mais complexo, como formas de se dar ordem ao caos que domina a realidade do nosso universo. Em sistemas físicos, estas estruturas informacionais que ordenam as coisas, são as subpartículas atômicas e suas forças associadas, que produzem as próprias leis naturais físicas, tal como a lei da gravidade, que mantém coesas estruturas como os sistemas planetários. Nos sistemas vivos há o acréscimo de outras duas estruturas informacionais, o DNA e os neuroníons, que possibilitam a existência e manutenção de células individuais e de organismos multicelulares. Finalmente, em sistemas sociais tal estrutura trata-se do próprio ser humano, que a realiza através do seu corpo e também de suas ferramentas, o conhecimento científico, a tecnologia e seus valores morais e éticos, que juntos criam, ordenam e mantêm toda a estrutura socioeconômica humana. Escassez artificial. Continuando a fazer o paralelo com a biologia, a ineficiência na conversão de energia,
a escassez de energia, de recursos e de informação, são grandes forças entrópicas dentro de um sistema social. A escassez de energia e recursos materiais em um sistema socioeconômico pode ocorrer espontaneamente pela ausência de acesso a recursos suficientes devido a questões climáticas, ecológicas ou de pura falta de conhecimento. Porém, este não é o caso das sociedades industriais atuais, tecnologicamente desenvolvidas. Dentro destas sociedades, com grande poder de produzir em escala devido aos conhecimentos técnicos e científicos disponíveis a elas, a escassez ocorre em geral de forma artificial. Isto se dá porque em sociedades com modelos econômicos monetaristas, ou seja, dependentes de moeda crédito lastreada em ouro ou dívida, como foram a maioria delas desde o surgimento da civilização até hoje, a propriedade e o lucro se fazem necessários para mantê-las. Ocorre que para se obter lucro é preciso um nível básico de escassez, sendo justamente este o motivo para que, mesmo podendo se produzir e distribuir em abundância e de forma eficiente, ainda sofremos com uma escassez artificial imposta socialmente. A principal forma para se manter a escassez social, mesmo vivendo-se em meio à possibilidade técnica de geração de abundância e eficiência, é pela criação e manutenção da burocracia, que gera ineficiência no uso de energia, matéria e informação. Refiro-me a toda a burocracia gerada a partir da adoção da propriedade e do lucro para o seu funcionamento, que impede o acesso e a eficiência no uso dos recursos. Quais sejam: 1. Meritocracia e hierarquias. Num mundo que é resultado de escassez, e também por isto, movido por valores sociais dominantes como competição e propriedade, a estruturação da sociedade naturalmente ocorre por meio de enorme hierarquização e pela sua divisão em classes. A meritocracia é o sistema normalmente usado para a definição destas hierarquias e divisões, considerado em geral também o mais justo. Ela estabelece critérios para ascensão na pirâmide social e consequente acesso aos recursos por meio da valorização de méritos pessoais, como capacidade, competência, conhecimento etc., que, em teoria, proporcionariam enorme justiça e liberdade para cada indivíduo na busca por mobilidade social. Mas isto se mostra totalmente diferente na prática, pois é evidente que nem todos começam do mesmo ponto e com as mesmas oportunidades, portanto, não possuindo as mesmas possibilidades. A própria divisão da sociedade em classes, com mais e menos acesso a recursos, promove a existência de vantagens enormes para alguns indivíduos, o que facilita muito sua ascensão em detrimento dos demais. Por exemplo, o filho de uma faxineira que cria sozinha seus filhos com dificuldade e ausência de recursos básicos, como moradia, comida e educação de qualidade, tem chance muito menor de possuir méritos dentro deste sistema do que o filho de uma família rica e bem estruturada. Porém, antes mesmo de ser totalmente injusta dentro de sistemas sociais com enormes desigualdades, como é inerente ao sistema monetário capitalista, a meritocracia é ilógica por princípio, pois, se não escolhemos nem o ambiente em que nascemos e nem a carga genética que carregamos, os dois únicos elementos conhecidos que interagem para a definição de quem somos, personalidade, interesses, habilidades, conhecimento, não faz sentido algum merecer ou desmerecer alguém por algo que não dependeu de sua escolha para ser como é. É semelhante afirmar que alguém merece mais por ser branco ou por ter os olhos claros. Além disso, se não possui interesse ou inclinação natural para desempenhar atividades altamente valorizadas dentro da sociedade, como jogar bem futebol ou ser um médico ou um político, tendo maior interesse e capacidade para, por exemplo, o artesanato ou jardinagem, mereço realmente ser obrigado a ter menos acesso aos recursos e a menor estima social ou passar a vida fazendo ou tentando algo que não gosto ou que não tenho possibilidades estruturais para fazer. Independente de questionamentos sobre a natureza humana ser ou não inerentemente competitiva, a meritocracia, por se basear em competição, também se mostra uma opção tecnicamente ineficiente para a administração e maximização da sociedade. Um simples exercício de lógica matemática demonstra a sua ineficiência estrutural. Um indivíduo plenamente desenvolvido e com acesso a recursos gera X para a sociedade, por trabalho, criação e disposição. Um indivíduo subdesenvolvido e privado de recursos retira Y da sociedade, através de violência, destruição e improdutividade. Suponhamos ainda
Que existam coeficientes e que seja incrementado conforme se aumente o número de indivíduos desenvolvidos, como o fator cooperação, liberdade de patentes, etc. Em uma sociedade meritocrática, portanto competitiva e desigual, apenas alguns poderão se desenvolver ao máximo de suas capacidades. Teríamos, portanto, X, Y, obviamente a quantidade de X e Y variaria bastante. Já uma sociedade mais igualitária e cooperativa, além de ter um número X maior, ainda teria os efeitos exponenciais do fator de cooperação, produtivo, intelectual e tecnológico, ou seja, X asteriscos e, portanto, é lógico supor que uma maior quantidade de indivíduos desenvolvidos, devido a um acesso maior aos recursos, gerará mais criatividade, produtividade e desenvolvimento tecnológico e, portanto, mais abundância e eficiência para a sociedade. Ainda sobre a ineficiência promovida pela competição inerente ao modelo meritocrático de sociedade, vejamos. Há dois ângulos principais a serem considerados. O primeiro é a. Como a concorrência afeta a própria produção industrial. O segundo é b. Como ela de fato afeta a inovação ou o desenvolvimento criativo. A. Se examinarmos o formato da produção industrial atual, vemos um sistema de interação global complexo, de recursos, materiais e bens movendo-se constantemente de um local para outro para fins diversos de produção ou distribuição. Os negócios, em sua busca por lucro e custo-benefício, procuram, a todo momento, invariavelmente, trabalho, equipamentos e instalações baratas para se manterem competitivos no mercado. O que pode assumir a forma de trabalho local imigrante pago com um salário mínimo, um trabalho escravizante no exterior, fábricas de processamento relativamente barato por todo o país, maior poluição, etc. A questão fundamental é que, a partir do ponto de vista da eficiência do mercado capitalista, a taxa de lucro sobre o custo é tudo o que importa, mesmo se a produção global estiver desperdiçando quantidades desproporcionais de combustível, transporte, força de trabalho, poluindo o ambiente, etc. A noção de eficiência proximal, neste caso a eficiência derivada da distância entre os pontos de produção industrial e de distribuição, não é levada em conta, e a globalização hoje, na prática, empenha-se em uma movimentação dispendiosa de recursos ao redor do mundo, baseando-se quase inteiramente em um interesse por economia de dinheiro, e não por eficiência técnica otimizada. Esse desprezo pela importância da eficiência proximal por parte das indústrias, sejam elas nacionais ou internacionais, é fonte de muito desperdício. Hoje em dia, a produção industrial é quase inteiramente internacional, especialmente na era tecnológica. O grau em que isso se faz necessário, do ponto de vista técnico, é mínimo, na pior das hipóteses. Enquanto, historicamente, a produção agrícola tem sido regional, dada a propensão de certas regiões para a produção de certos tipos de bens, ou, talvez, pelo ambiente mais propício para outros cultivos, essa é uma pequena produção em relação à grande maioria de bens industriais produzidos, sem contar as diversas possibilidades tecnológicas atuais que permitem superar tais necessidades regionais. Como uma nota final sobre esse assunto de como a competição limita a eficiência técnica da produção industrial, aumentando o desperdício, a realidade da multiplicidade de bens é outro problema. Toda a produção de empresas concorrentes entre si é normalmente orientada em torno de estatísticas históricas sobre qual é sua cota de mercado e quantos bens elas podem, em média, vender por região. Paralelamente, o próprio fato de várias empresas, que trabalham no mesmo gênero de produção de bens, produzirem produtos quase idênticos, com apenas pequenas diferenças, só contribui para as fontes desnecessárias de desperdício. B. A segunda questão aqui, como já dito, tem a ver com a forma como a concorrência afeta a própria inovação ou desenvolvimento criativo. Conquanto ainda exista hoje a suposição de que recompensas distintas pela contribuição de alguém motiva outras pessoas a buscarem a mesma recompensa, o que também é uma comum justificativa sobre a existência de classes, estudos sociológicos modernos apontam visões conflitantes. A ideia de que os seres humanos são motivados por uma necessidade inerente de vencer os outros, ganhando,
por exemplo, mais recompensas materiais e financeiras que os outros, não tem justificativa confiável fora a visão intuitiva extraída da condição do mercado, por design altamente competitivo e voltado para a escassez, em que a humanidade encontra-se hoje. Resumindo, o sistema competitivo procura sigilo quando se trata de ideias de negócio, em geral universalmente, contra o fluxo de livre conhecimento. O uso de patentes e direitos autorais ou segredos comerciais não perpetua o avanço da inovação, como muitos defensores do mercado competitivo assumem, mas o retarda. No entanto, se pararmos para pensar sobre isso de um modo geral, o compartilhamento de conhecimento não tem um resultado negativo fora da premissa econômica de propriedade para fins de exploração por lucro. Não há nada a perder e, sem dúvida, muito a ganhar socialmente através da partilha de informação. 2. Patentes e propriedade dos meios produtivos. O filósofo inglês John Locke é uma figura essencial dentro da teoria econômica clássica. Locke não apenas define o que seria propriedade, mas também apresenta uma contradição sutil. Ele afirma: podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que foi fornecido pela natureza, mistura nisso seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, dessa forma o torna sua propriedade. Essa declaração propõe a lógica de que desde que o trabalho é propriedade do trabalhador, uma vez que ele é dono de si mesmo, toda a energia expendida pelo seu trabalho transfere para o produto obtido valor de propriedade. Ele também deriva que os proprietários são obrigados a não deteriorar nada, Deus não criou nada para que os homens desperdiçassem ou destruíssem, e devem deixar o suficiente para os outros. Essa apropriação de um pedaço de terra não era feita em detrimento de nenhum outro homem, pois havia suficiente e em boa qualidade para todos. No entanto, na seção 36 de sua obra, é revelada uma realidade singular, cujas implicações Locke provavelmente não previu e que, de muitas maneiras, anularia todos os argumentos anteriores em defesa da propriedade privada. Ele afirma: a coisa que bloqueia isso é a invenção do dinheiro, e o acordo tácito entre os homens de atribuí-lo valor. Isso tornou possível, com o consenso dos homens, acumular mais posses e ter direito sobre elas. Consequentemente, a sua premissa original, aqui resumida, de que qualquer um pode, através do seu trabalho, vir a possuir o quanto puder usar em seu benefício sem deteriorá-lo, qualquer quantia além disso é mais do que lhe compete e pertence aos outros, se torna de difícil entendimento, pois o dinheiro não apenas permite os homens a ter mais posses, implicitamente esvaziando a ideia de que qualquer quantia além disso é mais do que lhe compete e pertence aos outros, mas também implica que o dinheiro pode comprar trabalho, o que invalida a ideia de que, nesse caso, o comprador mistura nisso seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, dessa forma o torna sua propriedade. Este conceito de propriedade leva proprietários ausentes a reivindicar a posse de mercadorias produzidas, na realidade, pelo trabalho do trabalhador comum, destacando o absurdo deste princípio antigo de que a partir do trabalho advém a propriedade. Embora esteja claro que nenhuma pessoa inventa coisa alguma individualmente, dada a realidade de que todo o conhecimento é gerado em série, invariavelmente, é cumulativo ao longo do tempo, a característica de propriedade da economia de mercado capitalista cria uma tendência não só em reduzir o fluxo de informações por meio de patentes e segredos comerciais, que retarda o avanço da inovação, mas também reforça a ideia de propriedade intelectual, apesar da contradição dessa noção. É muito interessante pensar sobre o que o conhecimento significa, como é gerado e como é estranho alguém reivindicar racionalmente propriedade sobre uma ideia ou invenção. Em nenhum momento da história humana qualquer indivíduo por si mesmo chegou a uma ideia que não tivesse sido gerada em série por muitos antes dele. A culminação histórica do conhecimento é um processo social e, portanto, qualquer reivindicação de propriedade de uma ideia por pessoa ou corporação é intrinsecamente defeituosa. Todos os atributos de cada ideia em existência hoje, no passado e para sempre no futuro, têm, sem exceção, um ponto de origem distintamente social e não pessoal. Torna-se óbvio que a noção de propriedade intelectual, ou seja,
A posse de meros pensamentos e ideias manifestou-se a partir do período da história humana em que a criatividade de uma pessoa se tornou atada à sua sobrevivência pessoal. Em um sistema econômico onde as ideias das pessoas têm a capacidade de gerar renda para elas, a noção desse tipo de propriedade torna-se relevante. Afinal, se você inventar algo no sistema moderno que possa gerar vendas e, consequentemente, ajudar na sua sobrevivência econômica, seria extremamente ineficiente, do ponto de vista do mercado atual, permitir que a ideia seja open source, uma vez que os outros, buscando a própria sobrevivência, provavelmente se aproveitariam rapidamente da invenção de modo a explorá-la financeiramente. Também é fácil notar como o fenômeno do ego se manifesta na ideia de propriedade intelectual, uma vez que a base de recompensa em tal sistema tem, invariavelmente, um laço psicológico com o senso de autoestima pessoal. Se uma pessoa que inventa algo transforma-o numa propriedade intelectual, explora-o por lucro e, em seguida, compra uma casa grande e uma extensa propriedade, o seu status como ser humano é tradicionalmente elevado na medida das normas estabelecidas pela cultura, essa pessoa é considerada um sucesso. Em vez da atual noção sem sentido de propriedade, o mais tecnicamente eficiente a ser adotado é o uso do acesso estratégico, que é completamente viável por meio das tecnologias de informação atuais. A simples troca de propriedade pelo acesso automaticamente geraria abundância, pois o uso de bens seria de fácil acesso a uma quantidade muito maior de pessoas, bem como haveria um impacto ambiental muito menor no uso dos recursos naturais. Do ponto de vista da eficiência de mercado capitalista, propriedade é uma coisa boa, quanto mais compras diretas de bens, melhor. Em geral, se 100 pessoas desejam dirigir um carro, ter 100 pessoas comprando esses carros é mais eficiente para o mercado do que se 100 pessoas compartilharem 20 carros em um sistema estrategicamente projetado de acesso, permitindo uma utilização com base no tempo de uso real. Se analisarmos os padrões, em média, de uso real de um determinado bem, descobriremos que muitos tipos de produtos podem ser usados de forma intermitente. Veículos, artigos de lazer, equipamentos para projetos e vários outros gêneros de bens, são comumente acessados em intervalos de tempo relativamente distantes, tornando a propriedade uma tarefa não apenas um pouco inconveniente, dada a necessidade de armazenar e manter esses itens, mas, também, claramente ineficiente sob a ótica da verdadeira integridade econômica, que busca a redução do desperdício em todos os momentos. Todos os anos, inúmeros livros são emprestados e retornam praticamente de graça para bibliotecas em todo o mundo, não só poupando uma enorme quantidade de recursos materiais ao longo do tempo, mas também facilitando o acesso ao conhecimento por aqueles que de outra forma poderiam não ter meios para obtê-lo. Ainda assim, essa prática é uma rara exceção no mundo movido à eficiência de mercado de hoje, tão clara é a desvantagem para o mercado ter qualquer coisa disponível sem compra direta por cada pessoa. Do ponto de vista da eficiência de mercado capitalista, o compartilhamento, acesso liberado, de bens materiais seria uma extrema inibição. Enquanto ainda seria gerado lucro no modelo capitalista através do empréstimo de itens para as pessoas com base em suas necessidades, esse seria enormemente desproporcional quando comparado com o lucro ou consumo em uma sociedade baseada na propriedade pessoal e separada de cada bem. Por outro lado, a eficiência técnica seria intensa. Não apenas menos energia e recursos em geral seriam utilizados, e menos força de trabalho, uma vez que uma menor quantidade de cada bem precisaria ser criada para satisfazer o tempo de uso dos cidadãos, mas também a disponibilidade de tais bens poderia muito bem se estender a muitas pessoas que de outra forma não teriam como pagar por eles, mas poderiam pagar uma taxa de aluguel, aqui ainda supondo um sistema de mercado capitalista. A este respeito, a eficiência técnica tem dois níveis, ambiental e social. Do ponto de vista ambiental, uma redução drástica no uso de recursos; do ponto de vista social, todo o resto permanecendo igual, um aumento na disponibilidade de acesso a certos bens também ocorreria. Do ponto de vista da eficiência técnica, em intenso detrimento da eficiência de mercado, uma sociedade orientada pelo acesso compartilhado ao invés da propriedade universal, seria excepcionalmente mais sustentável e benéfica para todos.
É claro que tal prática naturalmente desafiaria valores profundamente identificados com a cultura proprietária de hoje. 3. Dinheiro ou crédito. Dinheiro ou crédito é outra forma de burocratizar e concentrar o acesso aos recursos produzidos pela humanidade. Uma sociedade de fato abundante somente surgirá se a busca for no sentido de se tentar atingir preços de custo zero ou o mais próximo de zero possível. A utopia a ser alcançada, então, é tornar tudo sem custo, ou seja, gratuidade para todos. Se não alcançada, tal utopia ainda deve servir para andarmos sempre nesta direção, sem parar. São estes 3 pontos citados acima os grandes impedimentos morais e institucionais práticos para a existência de abundância de energia, recursos e informação que, dentro dos sistemas industrializados atuais, significam na prática a má produção e distribuição de bens e serviços para a população em geral, além de enorme destruição ecológica. Dentro da sociedade, bens e serviços são produtos diretos do direcionamento de energia, de recursos e de informação. Sendo estes bens e serviços os meios pelo qual tais coisas podem ser pulverizadas no meio social e, assim, distribuídas por todo o sistema. Assim como a energia abundante do Sol é empacotada nas plantas, que a transmite para os demais seres vivos, a energia captada por um sistema social é empacotada em produtos e serviços a serem distribuídos para a sociedade. Sendo também a desigualdade um outro reflexo desta ineficiência burocrática dentro do sistema social, produzindo enorme instabilidade, tratando-se de um alto nível de entropia sendo inserida constantemente no sistema, justamente o que não é desejável levando-se em conta a abordagem de sistemas complexos adaptativos. Somente uma sociedade projetada para não ser burocrática, ou ser minimamente burocrática, pode levar a um sistema social complexo com acesso a energia e informação em abundância, eficientemente utilizadas e distribuídas. Não que toda esta burocracia atual tenha sido intencionalmente imposta com o objetivo final de se produzir escassez. Ela, na verdade, foi necessária para lidar com a escassez natural obrigatória, que dominou a civilização humana desde seus primórdios até há bem pouco tempo atrás. A possibilidade da existência de abundância generalizada em nossas sociedades é recente, tendo-se iniciado a partir da revolução da microeletrônica, na década de 70 do século passado, associadas a novos conhecimentos sobre a dinâmica dos sistemas, surgidos de forma elaborada mais ou menos na mesma época. Ocorre que esta adoção histórica da burocracia generalizada se infiltrou de tal modo nas sociedades humanas que é praticamente impossível extirpá-las, principalmente devido aos fortes valores morais que as suportam e aos enormes lucros que proporcionam à camada mais poderosa da sociedade, surgidos durante milhares de anos de uma cultura de escassez natural. Mas se burocracia é o principal meio de se manter a escassez e ineficiência em nossas sociedades, os meios para se conseguir a expansão da abundância e da eficiência seriam a ciência e a tecnologia, aplicadas diretamente na solução dos problemas sociais. Tratam-se das principais ferramentas para a criação de meios para se conseguir abundância e eficiência no manejo e produção de recursos. O investimento nestas duas áreas irmãs deve ser um dos focos principais na busca de um sistema socioeconômico sustentável, ou seja, com baixo nível de entropia e em homeostase constante. Feedback social e autorregulagem adaptativa. Retroalimentação ou realimentação vem do termo em inglês feedback, que quer dizer, segundo o dicionário, reação a um estímulo, efeito retroativo ou informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão, ou até mesmo dar uma resposta. O termo se originou nas ciências como física, química, biologia e engenharia. É também o nome dado ao procedimento através do qual parte do sinal de saída de um sistema, ou circuito, é transferida para a entrada deste mesmo sistema. Quando a retroalimentação diminui o nível da saída, fala-se de retroalimentação negativa, e quando a retroalimentação amplifica o nível da saída, fala-se de retroalimentação positiva. A retroalimentação pode ter um efeito variável, às vezes positivo ou às vezes negativo, de acordo com as condições, tempo de transmissão e inércia do sistema. De forma simplificada, trata-se de ciclos dentro do próprio sistema, que levam ao reforço ou à atenuação de alguma característica sua.
Ciclos viciosos. Formando dispositivos internos nocivos à sustentabilidade do sistema devem ser rapidamente identificados e modificados, enquanto ciclos virtuosos, formando processos internos benéficos ao sistema, devem ser sempre que possível maximizados e usados como exemplos a serem estudados na criação de novos ciclos virtuosos dentro do sistema social. Um exemplo de ciclo virtuoso dentro do sistema social humano é quando a inovação tecnológica passa a facilitar a busca de mais conhecimento científico, que irá, por sua vez, gerar mais tecnologia e inovações que beneficiarão a sociedade em geral. Um ciclo vicioso social que podemos perceber é, por exemplo, o fato de o sistema econômico atual necessitar de crescimento constante e infinito buscando-se o lucro incessante, ao passo que esta mesma busca leva paradoxalmente à diminuição da taxa geral de lucro na economia, devido à automação alcançada na busca por mais produtividade e vendas. Dentro do proposto aqui, esta estrutura fundamental de feedback e regulagem de um sistema complexo adaptativo, numa sociedade sustentável e emergente, trata-se exatamente da estrutura computacional de sensoriamento e processamento dos dados que compõem um sistema socioeconômico, ou seja, as capacidades cerebrais humanas de processamento e ferramentas criadas pela humanidade, que amplificam tais capacidades, como os computadores modernos e os sensores. A eficiência do sistema dependerá fundamentalmente da capacidade de processamento e ordenamento gerenciado por este subsistema. Mesmo que atualmente o sistema financeiro mundial se utilize de meios digitais, o preço é essencialmente a principal via de transporte de informação dentro do sistema econômico da sociedade atual, porém muito ineficiente para transferir o nível de informações necessárias, o que torna a estrutura social muito engessada para gerar mudanças necessárias de forma rápida e eficiente. Para possuir um sistema de feedback eficiente, que lhe proporcione alto grau de adaptabilidade e previsibilidade, além de maior rapidez, o sistema socioeconômico deverá ser equipado com uma rede cibernética de informações, agindo como uma rede neural social, a exemplo das redes neurais dos seres vivos, que recolha do ambiente social a maior quantidade possível de dados, Big Data, por meio de computadores, robôs, sensores, câmeras etc., munida esta de centrais de processamento inteligentes. Supercomputadores com inteligência artificial, que tomem decisões automáticas, e, em casos mais delicados, emitam em tempo hábil sugestões sobre o que fazer para regular o sistema, a serem avaliadas por conselhos técnicos e científicos, bem como mostrar a situação geral do sistema em tempo real, fazendo previsões para vários cenários simultaneamente e escolhendo o mais eficiente. O subsistema de autorregulagem deve ser extremamente adaptável, com uma estrutura que torne fácil e rápida a identificação e a mudança necessária a ser incorporada para que o sistema continue estável e em baixo nível entrópico geral. O caos é, em última instância, apenas um rótulo para nossa incapacidade de captar e analisar a massa de dados da realidade em quantidade e velocidade suficientes para que possamos entender todas as causas e efeitos envolvidos, além de nossa impossibilidade de interferir rapidamente na realidade para mudá-la favoravelmente. Porém, atualmente já possuímos pelo menos um vislumbre de como podemos finalmente ultrapassar ou, ao menos, amenizar bastante esta nossa deficiência, a utilização em conjunto da matemática, do Big Data, de supercomputadores, de sensores e de inteligência artificial, Indústria 4.0, ou seja, a mais recente tecnologia da informação associada à matemática caótica e não linear e à engenharia de ponta. E algo que torna esta possibilidade ainda mais plausível, é o fato de nos atermos apenas à modelagem do sistema econômico e social, que torna a quantidade de informações e o poder de processamento necessários muito menores do que o de tentar entender a totalidade da realidade universal, que na prática seria a teoria de tudo. Devemos ter em mente que a teoria dos sistemas complexos não se trata de uma teoria de tudo, sendo esta última ainda muito longe de ser alcançada. No que se refere à estrutura industrial, que é uma das principais esferas de manutenção das sociedades modernas e responsável pela geração de abundância, a revolução da indústria 4.0 já nos permite um nível extremamente alto de adaptabilidade das cadeias produtivas, por meio de técnicas como a internet das coisas, gêmeos digitais e fábricas modulares,
que possuem a capacidade de rápidas modificações da estrutura fabril conforme as necessidades identificadas em tempo real pela rede neural social descrita acima. Nessas fábricas, equipadas com um piso digital, as máquinas, ferramentas e os robôs podem ser reconfigurados de acordo com as exigências adaptativas do momento. As indústrias poderão montar e desmontar unidades de produção conforme a procura, proporcionando enorme flexibilidade. Internet das Coisas. A Internet das Coisas, IoT, descreve objetos físicos, ou grupos de tais objetos, com sensores, capacidade de processamento, software e outras tecnologias que se conectam e trocam dados com outros dispositivos e sistemas pela internet ou outras redes de comunicação. Internet das Coisas tem sido considerada um nome impróprio porque os dispositivos não precisam estar conectados à internet pública, eles só precisam estar conectados a uma rede e ser endereçáveis individualmente. O campo evoluiu devido à convergência de múltiplas tecnologias, incluindo computação ubíqua, sensores de commodities, sistemas embarcados cada vez mais poderosos, bem como aprendizado de máquina. Campos tradicionais de sistemas embarcados, redes de sensores sem fio, sistemas de controle, automação, incluindo automação residencial e predial, permitem de forma independente e coletiva a Internet das Coisas. No mercado consumidor, a tecnologia IoT é mais comum como sinônimo de produtos pertencentes ao conceito de casa inteligente, incluindo dispositivos e aparelhos, como luminárias, termostatos, sistemas de segurança doméstica, câmeras e outros eletrodomésticos, que suportam um ou mais ecossistemas comuns e podem ser controlados por meio de dispositivos associados a esse ecossistema, como smartphones e alto-falantes inteligentes. IoT também é usado em sistemas de saúde. Gêmeo digital. Um gêmeo digital é uma representação digital de um produto, sistema ou processo físico do mundo real pretendido ou existente, um gêmeo físico, que serve como a contraparte digital efetivamente indistinguível dele para fins práticos, como simulação, integração, teste, monitoramento e manutenção. O gêmeo digital foi planejado desde sua introdução inicial para ser a premissa subjacente para o gerenciamento do ciclo de vida do produto e existe durante todo o ciclo de vida, cria, constrói, opera, suporta e descarta a entidade física que representa. Como as informações são granulares, a representação do gêmeo digital é determinada pelos casos de uso baseados em valor que ela foi criada para implementar. O gêmeo digital pode existir, e geralmente existe, antes que haja uma entidade física. O uso de um gêmeo digital na fase de criação permite que todo o ciclo de vida da entidade pretendida seja modelado e simulado. Um gêmeo digital de uma entidade existente pode, mas não necessariamente, ser usado em tempo real e sincronizado regularmente com o sistema físico correspondente. Como exemplo de um gêmeo digital em tempo real, um objeto em estudo, por exemplo, uma turbina eólica, pode ser equipado com vários sensores relacionados a áreas vitais de funcionalidade. Esses sensores produzem dados sobre diferentes aspectos do desempenho do gêmeo físico, como condições climáticas externas, RPM e produção de energia. Esses dados são então retransmitidos para um sistema de processamento e aplicados ao gêmeo digital. Embora o conceito tenha surgido antes, a primeira definição prática de um gêmeo digital originou-se da NASA em uma tentativa de melhorar a simulação de modelo físico de espaçonaves em 2010. Os gêmeos digitais são o resultado da melhoria contínua na criação de atividades de design e engenharia de produtos. Desenhos de produtos e especificações de engenharia progrediram de desenho feito à mão para desenho auxiliado por computador para engenharia de sistemas baseada em modelo e link estrito para sinal da contraparte física. Fabricação inteligente modular. A manufatura inteligente é uma ampla categoria de manufatura que emprega manufatura integrada por computador, altos níveis de adaptabilidade e mudanças rápidas de design, tecnologia da informação digital e treinamento técnico mais flexível da força de trabalho. Outros objetivos às vezes incluem mudanças rápidas nos níveis de produção com base na demanda, otimização da cadeia de suprimentos, produção eficiente e reciclabilidade.
A fábrica inteligente possui sistemas interoperáveis, modelagem e simulação dinâmica multi-escala, automação inteligente, forte segurança cibernética e sensores em rede. A ampla definição de manufatura inteligente abrange muitas tecnologias diferentes. Algumas das principais tecnologias do movimento de manufatura inteligente incluem recursos de processamento de Big Data, dispositivos e serviços de conectividade industrial e robótica avançada. A fabricação inteligente utiliza análise de Big Data para refinar processos complicados e gerenciar cadeias de suprimentos. A análise de Big Data refere-se a um método para reunir e compreender grandes conjuntos de dados em termos do que é conhecido como os 3Vs: velocidade, variedade e volume. A velocidade informa a frequência de aquisição dos dados, que pode ser concomitante com a aplicação dos dados anteriores. Variedade descreve os diferentes tipos de dados que podem ser manipulados. Volume representa a quantidade de dados. A análise de Big Data permite que se use manufatura inteligente para prever a demanda e a necessidade de mudanças no projeto, em vez de reagir aos pedidos feitos. Alguns produtos possuem sensores embutidos, que produzem grandes quantidades de dados que podem ser usados para entender o comportamento do consumidor e melhorar futuras versões do produto. Robôs industriais avançados, também conhecidos como máquinas inteligentes, operam de forma autônoma e podem se comunicar diretamente com sistemas de manufatura. Em alguns contextos avançados de manufatura, eles podem trabalhar com humanos para tarefas de montagem. Ao avaliar a entrada sensorial e distinguir entre diferentes configurações de produtos, essas máquinas são capazes de resolver problemas e tomar decisões independentemente das pessoas. Esses robôs são capazes de realizar trabalhos além do que foram inicialmente programados para fazer e possuem inteligência artificial que lhes permite aprender com a experiência. Essas máquinas têm a flexibilidade de serem reconfiguradas e redefinidas. Isso lhes dá a capacidade de responder rapidamente às mudanças de design e inovação, o que é uma enorme vantagem sobre os processos de fabricação mais tradicionais. Uma área de preocupação em torno da robótica avançada é a segurança e o bem-estar dos trabalhadores humanos que interagem com sistemas robóticos. Tradicionalmente, foram tomadas medidas para separar os robôs da força de trabalho humana, mas os avanços na capacidade cognitiva robótica abriram oportunidades, como os cobots, para que os robôs trabalhem em colaboração com as pessoas. A computação em nuvem permite que grandes quantidades de armazenamento de dados ou poder computacional sejam rapidamente aplicadas à fabricação e permite que uma grande quantidade de dados sobre o desempenho da máquina e a qualidade da saída sejam coletados. Isso pode melhorar a configuração da máquina, a manutenção preditiva e a análise de falhas. Melhores previsões podem facilitar melhores estratégias para encomendar matérias-primas ou programar execuções de produção. A partir de 2019, a impressão 3D é usada principalmente em prototipagem rápida, iteração de design e produção em pequena escala. Porém, a impressão 3D se desenvolveu tanto nos últimos anos que não é mais usada apenas como tecnologia para prototipagem. O setor de impressão 3D está indo além da prototipagem, especialmente está se tornando cada vez mais difundido nas cadeias de suprimentos. As indústrias onde a manufatura digital com impressão 3D é mais vista são automotiva, industrial e médica. Na indústria automobilística, a impressão 3D é usada não apenas para prototipagem, mas também para a produção completa de peças e produtos finais. Projeto Kybersyn. Algo neste sentido, o de uma rede social de feedback e adaptação, já foi implementado no Chile nos anos 1970. E, apesar de sua tecnologia atualmente ser considerada muito ultrapassada, em sua curta existência obteve um razoável êxito em gerenciar o que se propôs. O projeto Kybersyn foi um projeto chileno de 1971 a 1973, durante a presidência de Salvador Allende, com o objetivo de construir um sistema distribuído de apoio à decisão para auxiliar na gestão da economia nacional. O projeto consistia em 4 módulos: um simulador econômico, software personalizado para verificar o desempenho da fábrica, uma sala de operações e uma rede nacional de máquinas de telex ligadas a um computador mainframe.
O projeto Kibersin foi baseado na abordagem da teoria do modelo de sistema viável para o design organizacional e apresentava tecnologia inovadora na época. Incluía uma rede de máquinas de telex, Kiberne, empresas estatais que transmitiriam e receberiam informações com o governo em Santiago, capital chilena. As informações do campo seriam inseridas em um software de modelagem estatística, Kiberstreed, que monitoraria indicadores de produção, como abastecimento de matéria-prima ou altas taxas de absenteísmo dos trabalhadores, em tempo quase real, alertando os trabalhadores e também o governo central em situações anormais, se aqueles parâmetros saíssem dos limites aceitáveis por um número muito grande. As informações também seriam inseridas em um software de simulação econômica, Tcheco, que o governo poderia usar para prever o possível resultado das decisões econômicas. Finalmente, uma sala de operações, Opsron, forneceria um espaço onde os gerentes poderiam ver dados econômicos relevantes, formular respostas viáveis para emergências e transmitir conselhos e diretrizes para empresas e fábricas em situações de alarme usando a rede Telex. O principal arquiteto do sistema foi o cientista de pesquisa de operações britânico Stafford Beer. O sistema incorporou suas noções de cibernética organizacional na gestão industrial. Um de seus principais objetivos era devolver o poder de decisão nas empresas industriais à sua força de trabalho, a fim de desenvolver a autorregulação das fábricas. Stafford Beer foi um consultor britânico em gestão cibernética. Ele também simpatizava com os ideais declarados do socialismo chileno de manter o sistema democrático do Chile e a autonomia dos trabalhadores, em vez de impor um sistema soviético de comando e controle de cima para baixo. Em julho de 1971, Fernando Flores, um funcionário de alto nível da Corporação Chilena de Desenvolvimento da Produção, Corfo, sob a instrução de Pedro Vuskovic, contatou Beer para obter conselhos sobre como incorporar as teorias de Beer na gestão do setor recém-nacionalizado da economia chilena. Beer viu isso como uma oportunidade única de implementar suas ideias em escala nacional. Mais do que oferecer conselhos, ele deixou a maior parte de seus outros negócios de consultoria e dedicou muito tempo ao que se tornou o projeto Kibersin. Ele viajava frequentemente ao Chile para colaborar com implementadores locais e usava seus contatos pessoais para obter a ajuda de especialistas técnicos britânicos. O cronograma de implementação foi muito agressivo e o sistema atingiu um estágio avançado de protótipo já no início de 1973. O sistema foi mais útil em outubro de 1972, quando cerca de 40.000 caminhoneiros em greve bloquearam as ruas de acesso que convergiam para Santiago. Segundo Gustavo Silva, secretário executivo de energia da Corfo, as máquinas de telex do sistema ajudaram a organizar o transporte de recursos para a cidade com apenas cerca de 200 caminhões conduzidos por fura-greves, diminuindo os danos potenciais causados pelos 40.000 motoristas em greve. Foram utilizadas 500 máquinas de telex compradas pelo governo. Cada uma foi colocada em uma fábrica. No Centro de Controle de Santiago, todos os dias os dados vindos de cada fábrica, números diversos, como entrada de matéria-prima, produção e número de faltas, eram colocados em um computador, que fazia previsões de curto prazo e ajustes necessários. Havia 4 níveis de controle, com feedback em tempo real. Se um nível de controle não solucionava um problema em um determinado intervalo, o nível superior era notificado. Os resultados foram discutidos na sala de operações e um plano de alto nível foi feito. A rede de máquinas de telex, denominada Kiberne, foi o primeiro componente operacional da Kibersin, e o único regularmente utilizado pelo governo Allende. O software para o Kibersin chamava-se Kiberstreed, e usava filtragem bayesiana e controle bayesiano. Foi escrito por engenheiros chilenos em consulta com uma equipe de 12 programadores britânicos. O Kibersin funcionou pela primeira vez em um computador IBM 360-50, mas depois foi transferido para um mainframe Burroughs 3500. A futurista sala de operações foi projetada por uma equipe liderada pelo designer de interface Gibbon Siepe. Era equipada com 7 cadeiras giratórias com botões, que foram projetados para controlar várias telas grandes que poderiam projetar os dados, e outros painéis com informações de status.
O projeto é descrito com alguns detalhes na segunda edição dos livros de Stafford Beer, Brain of the Firm e Platform for Change. O último livro inclui propostas para inovações sociais, como ter representantes de diversos grupos de usuários no centro de controle. Um desenvolvimento relacionado ficou conhecido como o Projeto Cyberfall, que permitiria aos cidadãos enviar informações sobre suas escolhas aos organizadores do projeto. Após o golpe militar de 11 de setembro de 1973, o Cybersyn foi abandonado e a sala de operações destruída pelos golpistas liderados por Augusto Pinochet, que se tornaria o ditador do Chile por vários anos. Viragem estrutural no sistema, adaptação ou colapso. Momentos em que o sistema se aproximará de um aumento acentuado da entropia, ou caos absoluto, evidenciando a necessidade de uma mudança estrutural crítica, sempre ocorrerão cedo ou tarde. A chegada a pontos críticos de viragem estrutural devem ser evitados ao máximo pelos mecanismos de feedback e de autorregulagem do sistema complexo adaptativo social, bem como pelo fornecimento de abundância energética ao sistema. Porém, em algum momento isto não mais poderá ser totalmente evitado, o que sempre acaba ocorrendo durante a evolução de qualquer sistema complexo, o levando ao colapso completo ou a uma adaptação estrutural profunda, que o permitirá prosseguir em um novo nível de organização. Por isto, ações devem ser tomadas desde o momento de sua concepção para tornar a mudança de paradigma estrutural a longo prazo a mais suave possível, da maneira menos caótica para a população, evitando que tal momento leve o sistema social ao colapso completo ante a inevitável mudança, garantindo também o direcionamento da sociedade para um novo patamar sistêmico sustentável. Estas viradas no sistema ocorrem quando as restrições iniciais impostas ao sistema deixam de ser possíveis, seja pelo baixo acesso à energia e matéria, pela sua ineficiência na utilização desta energia e matéria ou quando o sistema acumula uma enorme quantidade de dados, maior complexidade, a ponto destas restrições não serem mais estruturalmente possíveis, dada a impossibilidade de um fluxo maior de informação, ou seja, altíssimo nível de imprevisibilidade e inadaptabilidade. Dentro de sistemas biológicos, esta virada estrutural acaba por levar um sistema vivo ou à sua extinção, por impossibilidade de adaptação, ou à sua adaptação para uma nova forma dentro do novo contexto ambiental em que existe. A evolução das espécies ocorre justamente nestas bases, onde a entropia acaba por forçar o sistema orgânico a se reorganizar estruturalmente para não deixar de existir, acumulando mudanças e mais mudanças em seu DNA, até se tornar uma espécie altamente adaptada ao ambiente ou mesmo em uma espécie totalmente nova. Segundo o antropólogo Joseph Tainter, estudioso de sociedades complexas, as sociedades tornam-se mais complexas à medida que tentam resolver problemas. A complexidade social pode ser reconhecida por numerosos papéis sociais e econômicos diferenciados e especializados e muitos mecanismos pelos quais eles são coordenados, pela confiança na comunicação simbólica e abstrata e a existência de uma classe de produtores e analistas de informação que não estão envolvidos em recursos primários. Tal complexidade requer um subsídio substancial de energia, ou seja, o consumo de recursos em geral. Quando uma sociedade enfrenta um problema, como escassez de energia ou dificuldade de acesso a ela, ela tende a criar novas camadas de burocracia, infraestrutura ou classe social para enfrentar o desafio. Tainter, que primeiro identifica 17 exemplos de rápido colapso das sociedades, aplica seu modelo a 3 estudos de caso: o Império Romano do Ocidente, a civilização maia e a cultura do Chaco. Por exemplo, quando a produção agrícola romana declinou lentamente e a população aumentou, a disponibilidade de energia per capita caiu. Os romanos resolveram esse problema conquistando seus vizinhos para se apropriarem de seus excedentes de energia, em formas concretas, como metais, grãos, escravos, etc. No entanto, à medida que o império crescia, o custo de manter as comunicações, as guarnições, o governo civil, etc. cresceu com isso. Por fim, esse custo cresceu tanto que novos desafios, como invasões e fracassos, não puderam ser resolvidos com a aquisição de mais território. Intensos esforços autoritários para manter a coesão de Domiciano e Constantino o Grande apenas levaram a uma pressão cada vez maior sobre a população. O império foi dividido em 2 metades,
das quais o Ocidente logo se fragmentou em unidades menores. A metade oriental, sendo mais rica, conseguiu sobreviver por mais tempo e não entrou em colapso, mas sucumbiu aos poucos, porque, ao contrário do Império Ocidental, tinha vizinhos poderosos capazes de aproveitar sua fraqueza. Costuma-se supor que o colapso do Império Romano do Ocidente foi uma catástrofe para todos os envolvidos. Tainter aponta que isso pode ser visto como uma preferência muito racional dos indivíduos na época, muitos dos quais estavam realmente em melhor situação. Tainter observa que, no Ocidente, as populações locais em muitos casos saudaram os bárbaros como libertadores. Tainter categoriza e examina as explicações muitas vezes inconsistentes que foram oferecidas para o colapso. Na opinião de Tainter, enquanto invasões, quebra de safra, doença ou degradação ambiental podem ser as causas aparentes do colapso social, a causa final é econômica, inerente à estrutura da sociedade e não aos choques externos que podem atingi-los. Tainter reúne estatísticas modernas para mostrar que os retornos marginais sobre os investimentos em energia, airway, a educação e a inovação tecnológica estão diminuindo hoje. O mundo moderno globalizado está sujeito a muitos dos mesmos estresses que levaram as sociedades mais velhas à completa ruína. As sociedades modernas, mesmo cercadas por outras sociedades complexas que poderiam de alguma maneira absorver uma região em colapso e impedir em teoria um colapso geral, tendem a colapsar em efeito dominó, uma vez que estão muito interligadas em níveis econômicos e sociais. Aumentar a produção mundial de alimentos de 1951 a 1966 em 34%, por exemplo, exigia gastos crescentes em tratores de 63%, em fertilizantes de nitrato de 146% e em pesticidas de 300%. Remover todos os resíduos orgânicos de uma usina de açúcar custa 100 vezes mais do que remover 30%. Para reduzir o dióxido de enxofre no ar de uma cidade dos Estados Unidos em 9,6 vezes, ou partículas em 3,1 vezes, aumenta o custo do controle da poluição em 520 vezes. Toda solução de problemas ambientais enfrentará restrições desse tipo, argumenta Tainter. Tentativas de impor o mais eficiente significa ter outros problemas. A própria regulação burocrática gera mais complexidade e custos. À medida que regulamentos são estabelecidos e impostos estabelecidos, aqueles que são regulados ou taxados buscam brechas e legisladores se esforçam para encerrá-los. Descoberta e fechamento de lacunas se desenrolam, com complexidade aumentando continuamente. Nesses dias em que o custo do governo carece de apoio político, argumenta Tainter, essa estratégia é insustentável. Muitas vezes é sugerido que o comportamento ambientalmente benigno deve ser estimulado por meio de incentivos fiscais e não por meio de regulamentos. Embora essa abordagem tenha algumas vantagens, não aborda o problema da complexidade e pode não reduzir tanto os custos regulatórios gerais quando esses custos só podem ser transferidos para as autoridades fiscais e para a sociedade como um todo. Não é que pesquisa, educação, regulamentação e novas tecnologias não possam potencialmente aliviar nossos problemas. Com investimento suficiente, talvez eles possam. A dificuldade é que esses investimentos serão dispendiosos e poderão exigir uma participação crescente do produto interno bruto de cada nação, com retornos decrescentes para a solução de problemas. Abordar as questões ambientais da maneira convencional significa que mais recursos terão que ser alocados à ciência, engenharia e governo. Para contornar o custo na solução de problemas, muitas vezes é sugerido usar recursos de maneira mais inteligente e eficiente, continua Tainter. Meio ambiente e ecologia. Como já observado até aqui, a maneira pela qual um sistema mantém sua integridade e estabilidade é conseguindo um fornecimento constante de energia e matéria externa. Porém, ao fazer este esforço para se manter em baixa entropia, o sistema exporta entropia para o meio onde está inserido. Sistemas biológicos e sociais são ilhas de baixa entropia em meio a um universo relativamente caótico, mantidas à custa de um aumento constante da entropia do universo em geral. Para esclarecer isto, vamos olhar as trocas de energia que acontecem no corpo humano. Quando se sai para uma caminhada,
Conforme se contrai os músculos das pernas para mover-se para frente, se está usando energia química de moléculas complexas vindas, por exemplo, do sanduíche que tem ingerido, e convertendo esta energia química em energia cinética. Uma grande fração da energia de suas fontes combustíveis é simplesmente transformada em calor. Parte do calor conserva seu corpo aquecido, mas uma grande parte se dissipa no ambiente a seu redor. Essa transferência de calor aumenta a entropia do meio, assim como o fato de você pegar biomoléculas grandes e complexas e convertê-las em diversas moléculas pequenas e simples, como dióxido de carbono e água, à medida que metaboliza combustível para possibilitar sua caminhada. São novas possíveis informações sendo criadas, interagindo dentro do sistema e criando novas inter-relações no meio. No caso dos sistemas sociais, o ambiente terrestre, que é o meio onde o sistema social se insere mais imediatamente, acaba tendo um aumento constante de sua entropia, o que não é bom para o próprio sistema social, pois este depende do meio externo a ele, biosfera, atmosfera etc., para poder existir. Sendo assim, a maneira como o sistema social utiliza esta energia e matéria deve ser feita da forma mais eficiente possível, para que a entropia exportada para o meio seja a mínima possível. Justamente o aumento contínuo do consumo de energia e recursos para poder se manter, aliado a maneiras ineficientes de serem produzidos e utilizados, é um mecanismo responsável pela enorme degradação ambiental que temos assistido nas últimas décadas, dado o aumento considerável da população humana, com consequências como o aquecimento global e a sexta extinção em massa da Terra, ambas causadas pela ação dos sistemas sociais humanos modernos. Por isto, uma enorme eficiência na obtenção e utilização de matéria-prima e energia são pontos-chave a serem pensados dentro de um modelo social sustentável ecologicamente. Meios tecnocientíficos já existentes permitem esta possibilidade prática dentro da sociedade. Recursos em abundância e baixo impacto ambiental é possível com as ferramentas que a humanidade já dispõe atualmente. O atual modelo econômico capitalista da sociedade tende a ser ambientalmente muito ineficiente dentro do contexto atual de extrema capacidade dos meios produtivos da sociedade moderna, pois ao buscar o lucro, é necessário ao capitalista que produza em enormes quantidades, a serem consumidas cada vez mais rapidamente, tendo em vista que os produtos são feitos de forma cada vez mais abundante e barata, impulsionado pela evolução da tecnologia produtiva moderna disponível, levando-se, assim, aberrações industriais ecocidas como a obsolescência programada, em nome da manutenção de taxas de lucros viáveis dentro do capitalismo, ou seja, com bom custo-benefício, o que podemos chamar de eficiência de mercado capitalista. Isto sem falar no fato de que a busca de lucro dentro do atual contexto tecnológico e social leva à pauperização do trabalhador, por ser esta uma outra forma de se aumentar a lucratividade final das empresas diante deste fenômeno, bem como leva também a doenças mentais e à violência crescente. Antropoceno. O Antropoceno é uma época geológica que data do início do impacto humano significativo na geologia e nos ecossistemas da Terra, incluindo mudanças climáticas antropogênicas. Nem a Comissão Internacional de Estratigrafia, ICS, e nem a União Internacional de Ciências Geológicas, IUGS, aprovaram oficialmente o termo como uma subdivisão reconhecida do tempo geológico. As pressões que exercemos sobre o planeta tornaram-se tão grandes que os cientistas estão considerando se a Terra entrou em uma época geológica inteiramente nova, o Antropoceno ou a Era dos Humanos. Significa que somos as primeiras pessoas a viver em uma época definida pela escolha humana, na qual o risco dominante para nossa sobrevivência somos nós mesmos. Várias datas de início para o Antropoceno foram propostas, desde o início da Revolução Agrícola, de 12.000 a 15.000 anos atrás, até os anos 1960. O processo de ratificação ainda está em andamento e, portanto, ainda falta uma data para ser decidida definitivamente, mas o pico de precipitação de radionuclídeos em decorrência de testes de bomba atômica durante os anos 1950 tem sido mais favorecido do que outros, localizando um possível início do Antropoceno à detonação da primeira bomba atômica em 1945, ou o Tratado de Proibição de Testes Nucleares Parciais em 1963.
O impacto humano sobre a biodiversidade é um dos principais atributos do antropoceno. A humanidade entrou no que às vezes é chamado de sexta extinção em massa da Terra. A maioria dos especialistas concorda que as atividades humanas aceleraram a taxa de extinção de espécies. A taxa exata permanece controversa, talvez 100 a 1000 vezes a taxa normal de extinção. Os aumentos nas taxas globais de extinção foram elevados acima das taxas de fundo desde pelo menos 1500, e parecem ter se acelerado no século XIX e ainda mais desde então. Um artigo do New York Times, de 13 de julho de 2012, do ecologista Roger Bradbury, previu o fim da biodiversidade para os oceanos, rotulando os recifes de coral condenados. Os recifes de coral serão o primeiro, mas certamente não o último, grande ecossistema a sucumbir ao antropoceno.